Você já se perguntou quem morreu primeiro? Adão ou Eva? A saga da primeira família humana e o enigma de um destino silenciado. Você já se pegou pensando sobre os primeiros dias da humanidade, imaginando os desafios, as alegrias e, inevitavelmente, a mortalidade que pairava sobre Adão e Eva? Uma pergunta persiste através dos séculos, um enigma que intriga estudiosos, teólogos e curiosos. Quem partiu primeiro, Adão ou Eva? A Bíblia, nossa principal fonte de informação sobre esse período ancestral, nos fornece algumas pistas sobre a longevidade de Adão, mas o destino de Eva permanece envolto em mistério, um silêncio que ecoa através do tempo. Será que existem registros ocultos, fragmentos perdidos da história, que poderiam revelar mais sobre a vida e a morte de Eva? Textos apócrifos, tradições orais preservadas nas comunidades judaicas ao longo de gerações, poderiam conter informações cruciais que nos ajudariam a montar esse quebra-cabeça? A ausência de detalhes específicos sobre a morte de Eva no cânone bíblico é um convite à exploração, uma jornada em busca de respostas em terrenos menos explorados. Neste vídeo, vamos nos aventurar em uma investigação profunda desse enigma bíblico, mergulhando nas profundezas das Escrituras Sagradas, analisando textos históricos relevantes, explorando interpretações teológicas complexas e desenterrando tradições antigas. Nosso objetivo é ambicioso: descobrir a verdade por trás desse mistério e, quem sabe, mudar sua perspectiva sobre a primeira família da humanidade. Acompanhe-nos nesta jornada de descobertas e reflexões. E antes de darmos início a esta análise fascinante, peço que você deixe seu like neste vídeo e se inscreva em nosso canal. Ao fazer isso, você nos ajuda a levar este conteúdo a um público maior e garante que não perderá nenhuma de nossas futuras explorações. O que vamos revelar aqui pode surpreender você, então prepare-se para uma experiência enriquecedora e transformadora. A história de Adão e Eva. Um legado de criação, pecado e mortalidade. História de Adão e Eva é um pilar fundamental da fé abraâmica. Um conto que ressoa através de culturas e gerações. Criados diretamente por Deus à sua imagem e semelhança, eles foram colocados em um paraíso terrestre, o Jardim do Éden, onde desfrutavam de comunhão íntima com seu Criador e de uma vida livre de sofrimento e morte. No entanto, a serpente, personificação do mal, os tentou a desobedecer à ordem divina de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao cederem à tentação, Adão e Eva provaram o fruto proibido. E com isso, trouxeram o pecado ao mundo. A consequência imediata foi a perda da inocência e da pureza originais, a consciência de sua nudez e a ruptura da harmonia que existia entre eles, com Deus e com a natureza. Expulsos do Éden, eles foram condenados a enfrentar a mortalidade, o trabalho árduo e o sofrimento, legando a toda a sua descendência a natureza pecaminosa e a inevitabilidade da morte. A grande questão que nos assombra é: quem partiu primeiro dessa existência terrena? A Bíblia é clara ao mencionar a idade de Adão quando ele faleceu, mas sobre Eva, um véu de silêncio paira sobre seu destino. Essa lacuna na narrativa bíblica gerou incontáveis especulações, debates acalorados e interpretações divergentes entre estudiosos, religiosos e curiosos ao longo dos séculos. Se as Escrituras não mencionam diretamente a morte de Eva, será que podemos encontrar pistas em outros textos antigos, em tradições preservadas ao longo do tempo, ou em interpretações teológicas mais profundas? Para responder a essa pergunta, precisamos começar analisando o que as Escrituras Sagradas nos revelam sobre a morte de Adão, o patriarca da humanidade. A longevidade de Adão, um testemunho de um mundo antigo. Bíblia nos fornece informações precisas e detalhadas sobre a morte de Adão. No livro de Gênesis capítulo 5, versículo 5, está registrado que ele viveu 930 anos antes de morrer. Essa longevidade extraordinária, impensável nos dias de hoje, nos dá uma ideia de como era a vida nos primórdios da humanidade, quando as condições ambientais eram mais favoráveis e a natureza humana ainda não havia sido tão afetada pelos efeitos do pecado. Adão, mesmo após ser expulso do Éden, desfrutou de uma vida longa e prolífica, testemunhando o nascimento
e o crescimento de inúmeras gerações de seus descendentes. Ele viu seus filhos e netos se espalharem pela terra, trabalhando a terra, construindo cidades e desenvolvendo as primeiras formas de cultura e sociedade. Mas há algo de profundamente intrigante nesse relato. A morte de Eva não é mencionada em nenhuma passagem bíblica. Se as Escrituras foram tão detalhistas ao registrar a longevidade de Adão e sua importância como o pai da humanidade, por que Eva, sua companheira e corresponsável pela queda, desaparece da narrativa sem deixar rastros, teria ela morrido muito antes de Adão, consumida pelo sofrimento e pela culpa? Ou haveria algum outro motivo para esse silêncio? Algumas teorias sugerem que Eva pode ter falecido antes de Adão, e que a Bíblia, em sua narrativa concisa e focada nos eventos mais relevantes para a história da salvação, simplesmente optou por não registrar esse detalhe. Outros acreditam que esse silêncio pode estar relacionado ao contexto cultural da época, em que as figuras masculinas eram consideradas mais importantes e, portanto, recebiam mais atenção nos relatos históricos e genealógicos. De qualquer forma, o fato inegável é que Adão morreu aos 930 anos e sua morte foi devidamente registrada nas Escrituras. Mas e Eva? Onde podemos encontrar informações sobre seu destino? Será que existem outras fontes, além da Bíblia, que podem nos ajudar a desvendar esse mistério? A busca pela verdade nos leva a explorar os caminhos obscuros dos textos apócrifos e das tradições judaicas antigas. O silêncio sobre Eva. Foco narrativo, perda de registros e mistério. Enquanto a Bíblia nos informa de maneira clara e inequívoca sobre a morte de Adão, o mesmo não acontece com Eva. Não há qualquer menção direta sobre sua morte, sua idade ou as circunstâncias de seu falecimento, o que levanta uma série de perguntas intrigantes e convida à especulação. Se considerarmos o relato do livro de Gênesis, Eva desempenha um papel central e indispensável na criação da humanidade e no evento crucial do pecado original. Ela é a primeira mulher, a companheira de Adão e a responsável por tomar a iniciativa de comer do fruto proibido, influenciando também Adão a fazê-lo. No entanto, após o nascimento de seus filhos, Caim, Abel e Sete, seu nome praticamente desaparece da narrativa bíblica. A última vez que Eva é mencionada diretamente ocorre quando Deus concede a ela outro filho, Sete, em substituição a Abel, que havia sido assassinado por Caim. Esse desaparecimento repentino de Eva da história levanta uma questão fundamental. Por que a Bíblia silencia sobre seu destino final? Por que não há sequer uma breve menção à sua morte ou aos seus últimos dias? Existem algumas explicações possíveis para esse silêncio enigmático. Foco narrativo em Adão. Na tradição judaica e cristã antiga, as genealogias e os relatos históricos eram predominantemente centrados nos homens, que eram considerados os chefes de família e os responsáveis pela continuidade da linhagem. Essa ênfase no masculino pode explicar a falta de detalhes sobre a vida e a morte de Eva, que era vista como uma figura secundária em relação a Adão. Morte antes de Adão. É possível que Eva tenha morrido antes de Adão, e que sua morte não tenha sido registrada nas Escrituras, porque o texto bíblico dá ênfase à continuidade da linhagem humana através de Adão e seus descendentes. Nesse caso, a morte de Eva seria vista como um evento menos relevante para a narrativa geral da história da salvação. Perda de registros históricos. Algumas tradições sugerem que a morte de Eva poderia ter sido registrada em textos que se perderam ao longo do tempo. É possível que existissem documentos antigos, talvez preservados oralmente ou em escritos fragmentados, que continham informações sobre a vida e a morte de Eva, mas que não sobreviveram aos séculos. O fato de Eva simplesmente desaparecer da narrativa bíblica sem deixar rastros dá margem a inúmeras especulações e teorias. Para tentar encontrar respostas para esse enigma, precisamos explorar outras fontes de informação, como os escritos apócrifos e as tradições judaicas antigas, que podem conter pistas valiosas sobre o destino da primeira mulher. Em busca de respostas, textos apócrifos e tradições judaicas. Diante do silêncio da Bíblia sobre a morte de Eva, alguns estudiosos e pesquisadores se voltaram para outras fontes de informação, como os textos apócrifos e as tradições judaicas antigas,
na esperança de encontrar pistas que pudessem elucidar esse mistério. Os textos apócrifos são escritos religiosos que não foram incluídos no cânone bíblico, mas que contêm histórias, ensinamentos e tradições relacionados aos personagens e eventos das Escrituras Sagradas. Alguns desses textos, como o livro de Adão e Eva, também conhecido como Apocalipse de Moisés, oferecem relatos detalhados sobre a vida e a morte de Adão e Eva, preenchendo algumas das lacunas deixadas pela Bíblia. Um dos relatos mais intrigantes encontrados no livro de Adão e Eva é a descrição dos últimos dias do primeiro casal. Segundo esse texto apócrifo, Eva teria falecido antes de Adão, e ele teria chorado amargamente por sua perda. O texto descreve um momento de despedida emocionante em que Eva, já muito fraca e debilitada, pede perdão a Deus pelo pecado cometido no Éden e recebe consolo e apoio de Adão. Outra tradição encontrada no Talmude judaico, uma coletânea de interpretações e comentários sobre a lei judaica, sugere que Eva pode ter vivido muitos anos após a morte de Abel, o segundo filho de Adão e Eva, que foi assassinado por seu irmão Caim. Segundo essa tradição, Eva teria ajudado a reconstruir a família junto com Adão, cuidando de seus filhos e netos e transmitindo-lhes os ensinamentos de Deus. No entanto, essa visão não é unânime entre os estudiosos judaicos. Algumas interpretações do Talmude indicam que Eva pode ter morrido em um período desconhecido antes de Adão, talvez logo após o assassinato de Abel, consumida pela dor e pela culpa. Essa teoria, no entanto, não é confirmada por textos bíblicos ou pelos escritos mais aceitos no cristianismo. O que esses textos e tradições deixam claro é que, independentemente de quando Eva morreu, sua ausência na narrativa bíblica é um fato significativo que levanta questões importantes sobre o papel da mulher na história da salvação e sobre a forma como interpretamos as Escrituras Sagradas. A busca pela verdade sobre o destino de Eva nos leva a refletir sobre os limites do conhecimento humano e sobre a importância da fé naquilo que não podemos ver ou compreender plenamente.